que seria trabalhada no dia 9/11, que infelizmente por conta da oscilação da internet nós não tivemos a oportunidade de ter a aula. Vou deixar este vídeo aula, os materiais e a atividade para que vocês possam estar fazendo. Nessa videoaula eu explico os índices que vai ser calculado nessa semana. E a atividade é a continuidade da atividade anterior, que são referentes aos índices que vocês já calcularam. Então, vocês escolheram o balanço patrimonial e é de acordo com esse balanço patrimonial que vocês fizeram aqueles índices que vocês vão continuar calculando os índices da aula de hoje. Referente aos alunos que não conseguiram acompanhar, infelizmente, ou que não conseguiram entregar a atividade, vocês podem estar realizando e me avisando para que eu possa estar alterando a data e vocês postando a atividade e realizando a atividade anterior e dando continuidade de acordo com os índices desta semana, da aula dessa semana. Então, nós vamos começar. Compartilho com vocês a apresentação da aula, que é a respeito dos índices de liquidez. Que seriam os índices de liquidez? É uma medida de avaliação da capacidade financeira da empresa para cumprir seus compromissos com terceiros, mede a capacidade de pagamento das dívidas no curto e longo prazo. Esses índices eles nos permitem analisar como que está a questão do pagamento, do cumprir essas obrigações das empresas. Por meio deles que eu consigo ver como que está a questão em relação a prazos de recebimento, de pagamento, que nós vamos ter alguns índices também relacionados a prazos. Por meio dele que eu verifico qual que é como se é uma liquidez seca, uma liquidez, qual que é o tipo de liquidez que nós temos dentro da empresa, dentro da organização que está sendo analisada. Elas indicam a partir do confronto do ativo circulante, então nós utilizamos sempre o ativo circulante com as dívidas. Por quê? Porque eu preciso analisar quanto eu tenho de ativo e quanto eu tenho de dívidas para entender qual que é a minha liquidez. Contribui para identificar a base da situação financeira da empresa, porque é muito importante saber quem coordena, quem trabalha no financeiro, é importante saber como que a liquidez de uma empresa, como que ela está realizando os seus pagamentos, cumprindo com as suas obrigações. Quais são os índices de endividamento que é calculado e como ele é calculado? São a corrente, a seca e a liquidez. Liquidez corrente indica quanto a empresa tem disponível no curto prazo, ativo circulante, para liquidar suas dívidas de curto prazo. Então, é sempre o confronto do ativo circulante. E na questão da liquidez corrente, eu vou analisar o ativo circulante, que é o curto prazo, mas eu vou confrontar somente com as dívidas de curto prazo. Por isso que eu chamo ela de liquidez corrente. Então, qual que é o cálculo e como que vocês vão estar realizando esse cálculo aí para identificar a liquidez corrente do balanço patrimonial que vocês estão analisando? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, vocês vão identificar o total do ativo circulante que vocês têm e dividir pelo passivo circulante. Então, lá no balanço, às vezes, ele está a somatória. Então, procure identificar o que é ativo circulante e não circulante para verificar qual que é os valores que vocês vão utilizar para ativo circulante. Mesma situação para o passivo circulante. Agora, se vocês estão com um balanço patrimonial que eles são todos os valores separados de ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante, é mais fácil vocês identificarem. Então, a liquidez corrente é somente esta fórmula: ativo circulante dividido por passivo circulante. Como que eu analiso essa liquidez corrente? Então, para cada R$1 de dívidas no curto prazo no ano que vocês vão citar, o ano que está sendo analisado, a empresa dispõe de
vai ter valores em reais, então não há necessidade de multiplicar por nenhum valor. Ele vai ser o valor que vocês identificarem na divisão, vai ser em reais, para pagá-la em curto prazo. Então eu identifico, né, qual que é o valor que eu estou pagando em relação de acordo com o meu ativo circulante, as contas do passivo circulante. Já a liquidez seca, ela mostra a capacidade da empresa pagar suas obrigações de curto prazo sem contar com a venda de estoques. Então, é por isso que ela é chamada de liquidez corrente. E eu sempre vou analisar, em todos os cálculos, eu sempre vou utilizar o ativo circulante. Nesse caso, eu vou utilizar também obrigações de curto prazo, porém eu vou descontar os estoques. Então, vocês vão ali no balanço, vocês vão identificar o ativo circulante, vão diminuir os estoques e vão dividir novamente pelo passivo circulante. Então, é essa a única diferença entre liquidez seca e corrente, que uma eu considero os estoques, outra não considero os estoques. No momento da análise, a liquidez seca, para cada R$1 de dívidas no curto prazo, no ano que vocês vão identificar o ano, a empresa dispõe de tantos reais para pagá-la no curto prazo, sem contar com a venda de estoques. Então, eu desconsidero a minha venda de estoques. Liquidez geral, que é a terceira e é o que também indica o que a empresa tem de curto e longo prazo para saldar compromissos de curto e longo prazo. Então, no momento da liquidez, eu só vou considerar longo prazo, tanto para ativo quanto para passivo, na liquidez geral, que eu identifico quanto que a empresa tem para suprir tanto de curto e de longo prazo para saldar os compromissos. Então, a fórmula também, todas de liquidez são divisão. O que vai alterar são os dados. Nesse caso, eu vou utilizar o ativo circulante mais realizável a longo prazo, passivo circulante mais exigível a longo prazo. E o que seria esse realizável a longo prazo? Seria o ativo não circulante. E o exigível a longo prazo seria o passivo não circulante. Denominamos dessa forma porque é algo que vai ser que vocês vão ainda ter. Não é algo que eu posso considerar que eu tenho um valor. Então, eu vou realizar algo, eu vou receber algo. Exigível porque é algo que eu ainda vou pagar. É uma conta de longo prazo, então ainda vai acontecer. Ok? Na análise de liquidez geral, que para cada R$1 de dívidas totais no ano que vocês vão identificar, a empresa dispõe de tantos reais para saldar seus compromissos de curto e longo prazo. Então, liquidez são 3. A primeira é a liquidez corrente, que eu analiso e confronto o ativo circulante com o passivo circulante, que eu preciso saber quanto que eu disponho de ativo circulante para cumprir com os compromissos do passivo circulante. A seca, ela é a corrente transformada, porque é a mesma linha de pensamento, porém, ao que difere uma da outra e que se torna uma liquidez seca, que eu desconsidero o estoque à venda. Então, quanto que eu tenho, eu disponho de ativo circulante para cumprir as minhas obrigações de curto prazo, sem contar com a venda dos meus estoques. E a liquidez geral, porque eu identifico tanto para curto e longo prazo que eu tenho de disponível para cumprir e saldar esses compromissos. Finalizamos os índices de liquidez. Agora nós vamos falar sobre indicadores de prazos médios. Então, indicadores são ferramentas importantes para estudo, e nesse caso são para a política da compra e de venda da empresa.
São indicadores que são analisados e identificados qual é a real situação da empresa em questão dos seus prazos. Porque eu entendo que eu identifico quanto que ela tem de capital de terceiro e como está a sua liquidez. Mas eu preciso entender também como que ela está com esses prazos médios em relação a estoque, a pagamento e recebimento. Possibilita analisar aspectos do capital de giro na empresa através do ciclo financeiro, que é o tempo decorrido entre o instante do pagamento ao fornecedor e o momento do recebimento das vendas dos clientes. E é uma maneira que eu preciso interpretar. Eu estou recebendo para pagar ou estou pagando antes de receber? Então, é um confronto que faz entre esses indicadores e uma forma de eu interpretar como que está a situação da empresa. Indicadores de prazos médios também devem ser analisados em conjunto e não isoladamente. Por quê? Porque se eu identifico somente como eu estou recebendo, eu não consigo concluir ou identificar algo. Mas a partir do momento que eu faço uma comparação com o indicador de prazo de recebimento médio com o prazo de recebimento médio de pagamento, eu já tenho um confronto. Então, eu sei quanto que eu estou recebendo, em que prazo que eu estou recebendo, em que prazo que eu estou pagando. Quais são esses indicadores? São o PMPF, que é o prazo médio de pagamento dos fornecedores, prazo médio de recebimento, que é o PMR, e o prazo médio de renovação dos estoques. São esses três. Então, nessa aula, são 6 indicadores, são 6 cálculos a serem realizados, são esses cálculos que vocês devem realizar para a entrega da atividade de vocês. Prazo médio de pagamento dos fornecedores é o grau da eficiência da empresa em gerir seus pagamentos aos fornecedores. Então, é o prazo médio que eu cumpro com as obrigações com os meus fornecedores. É a quantidade de dias, em média, para pagamentos das compras obtidas com fornecedores ao longo do ano. Então, sempre vai ser em dias esses indicadores. Como que eu faço esse cálculo e qual que é a fórmula? Eu vou identificar o saldo que eu devo a fornecedores, somente a fornecedores. Vou dividir pelas compras e multiplicar por 360. Esse seria o cálculo que vocês vão estar realizando aí. E se eu não tiver o valor da compra, e se eu não conseguir identificar, como que eu posso obter através de uma fórmula? Então, tem a fórmula que é compras igual CMV mais estoque final menos estoque inicial. O que seria esse CMV? É custo de mercadoria vendida. Interpretação. Então, nesse caso, quanto maior, melhor. O prazo médio de pagamento dos fornecedores. Então, quanto maior, melhor. Em relação aos pagamentos dos fornecedores, isso já falando da análise no ano X, foi possível identificar que a empresa levou em média de tantos dias para fazê-los. Próximo indicador é o prazo médio de renovação dos estoques, PMRE, que indica o prazo médio que as mercadorias ou os produtos ficam parados no estoque ao longo do ano, considerando a entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado. Então, nesse momento, eu preciso identificar qual que é o prazo médio que as mercadorias ficam parados no meu estoque, qual que é a minha renovação de estoque. E eu preciso considerar a entrada da matéria-prima com a saída do produto acabado, que é realmente onde que está sendo a saída dessa entrada que foi realizada lá da matéria-prima. Qual é a fórmula? Eu vou identificar o estoque, eu vou dividir por custo dos produtos vendidos e multiplicar por 360. Quanto menor, melhor. Então, quanto menor for essa renovação, eu entendo que é melhor, porque a renovação está muito acontecendo de uma forma rápida. Esses produtos estão ficando cada vez menos no estoque, e isso é um ponto positivo. Tem uma renovação contínua do estoque. Realizando a análise, que no que se refere aos estoques, verificou-se que no ano permaneceu parado na empresa em média por
tantos dias. A empresa leva em média tantos dias para renovar o seu estoque. Como seria, né, esse giro do estoque? Né? Como que eu calculo esse estoque? Que é qual é a renovação desse estoque? É a quantidade de vezes que os estoques são renovados ao ano. Então, quando eu for realizar ali, a empresa leva em média tantos dias para renovar seus estoques, eu já vou estar considerando esta fórmula aqui, tá? Que é o giro do estoque, porque informa quantidade de vezes que os estoques são renovados ao ano. Então, eu utilizo 360 dividido pelo resultado desta fórmula aqui. Então, aqui deu um valor, eu vou utilizar 360 divididos por ele, que vai ser o giro de estoque, é o que vocês vão utilizar ali na análise da empresa, leva em média de Y dias para renovar seus estoques. Nesse caso, a nossa interpretação deve ser quanto maior, melhor, porque é sinal de que a renovação e o giro está acontecendo de forma contínua. Os estoques se renovam em média tantas vezes no ano e informa o ano. Outro indicador importante é o prazo médio de recebimento, que é o PMR, referente ao prazo médio de recebimento das vendas da empresa ao longo do ano. Duplicatas a receber, que vocês vão identificar, dividido por receitas de vendas, multiplicado por 360. Esses dados, vocês não vão identificar todos eles num balanço patrimonial. Então, vocês precisam encontrar o DRE. Para quem utilizou aqueles documentos que estão todos, né, tá bem completo, tem o DRE e o balanço patrimonial, vocês acabam encontrando. Agora, se vocês encontrarem somente o balanço patrimonial e não o DRE junto, aula passada, procure encontrar outra empresa, né? Não tem problema vocês fazerem uma empresa diferente da atividade anterior, mas que possa ter o balanço patrimonial e o DRE da mesma empresa, para que vocês possam estar calculando o prazo médio de recebimento, porque vocês precisam das receitas de vendas que fica no DRE. Seria, né, receitas operacionais brutas menos devolução e abatimento. Ou vai estar lá informando que tem as receitas de vendas e vocês vão utilizar aquela. Interpretação, que quanto menor, melhor. Analisando os recebimentos, foi possível identificar que no ano de X, a empresa levou em média de Y dias para receber dos seus clientes. Então, quanto maior o prazo médio de pagamento, é melhor. E quanto menor for o de recebimento, for menor, é melhor, porque eu estou recebendo primeiro para daí estar realizando o pagamento. Consequentemente, às vezes pode ser que o prazo médio de recebimento seja maior do que o de pagamento. Então, assim, eu estou pagando antes. Então, ou porque eu tenho uma renda já na empresa que eu posso estar antecipando esses pagamentos, fazendo os pagamentos em prazos mais curtos, ou é porque eu estou utilizando algum valor, algum ativo, né, que pode estar comprometendo lá na frente a organização. Então, tudo é uma questão de análise por completo, por isso que eles não podem ser somente de forma isolada, e sim sempre todos juntos para entender a interpretação de cada um e fazer a junção de todos esses índices. São esses os índices que vocês terão que calcular. E caso dúvidas que vocês tenham em relação a este vídeo, ao material, eu peço que vocês entrem em contato comigo para estarem tirando suas dúvidas e envie a sua atividade. Estará disponível para envio até quarta-feira da semana que vem. Fico à disposição de vocês. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana para vocês no final de semana. E nós nos encontramos na segunda-feira. Até mais!